Amém. Shabbat Shalom. Estão me ouvindo todos bem? O som tá bom? Amém. Shabbat Shalom aos irmãos presentes, aos irmãos que nos ouvem e nos assistem pelas redes sociais. Que o Eterno possa nos abençoar, nos dar um Shabbat abençoado. Já está nos abençoando, né? Que nós possamos aproveitar desse dia como um dia maravilhoso que Ele tem nos sustentado. Amém? Vamos fazer uma oração para nós começarmos os nossos estudos pela essa manhã. Que o Eterno possa estar conosco. Bendito és Tu, Criador eterno dos céus e da terra. Tu és o Senhor que contempla todos os corações. Nós já oramos, nós já cantamos, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. E é por isso que eu estou diante de Ti, pedindo ao Pai para que o Eterno nos ajude a trilhar o caminho da Tua paraxá nesta manhã, aonde todos possam, Pai, entender, possam, Pai, agarrar cada oportunidade que aqui é dita e que o Eterno possa sim fazer presente em nosso meio. Que possamos, ó Pai, concluir esse estudo e terminar ele, ó Pai, com o nosso propósito, que é que os nossos corações sejam acalentados, sejam, ó Pai, abençoados por Ti, para que nesta manhã todos continuem um Shabat em louvor ao Teu santo nome. Amém. 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 Irmãos, nesta manhã, a paraxá que nós estamos lendo é a paraxá Kitavô, já foi lida aqui nesta manhã. Está dando retorno aqui, não está? Estou ouvindo que o Eterno, Ele colocou no meu coração. Essa paraxá, ela tem algo que muitas das vezes, muitas pessoas podem dizer, isso hoje não é para mim, eu não tenho uma fazenda, não tenho uma roça, não tenho como colher, tirar os primeiros frutos, né? Mas assim, quando eu comecei a ler essa paraxá, e eu comecei a entender, já li essa paraxá muitas das vezes, mas essa tem algo especial que o Eterno trouxe com aprendizado para repassar para a congregação, que é muito, mas muito importante. Então assim, vamos ler, só para a gente não fugir um pouco do foco, eu quero ler 2 versos, né? Quero ler capítulo 26 de Deuteronômio, Devarim, capítulo 26, verso 1, e ler o capítulo 28, verso 1 também. Olha só o que diz o verso 1 do capítulo 26 de Devarim, Deuteronômio. Quando chegarem à terra que Adonai seu Deus dá a vocês por herança, tomem posse dela e se estabeleçam ali. Levem as primícias de todas as colheitas produzidas pelo solo, que vocês tirarão da terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês. Ponha-nas em uma cesta e vão ao lugar escolhido por Adonai, seu Deus, como habitação para seu nome. Ok. Repare que aqui está falando de uma produção do solo, né, no capítulo 26. Só que a paraxá, ela vai do capítulo 26, verso 1, até o capítulo 29, né? E nessa paraxá, olha o que fala o capítulo 28, verso 1. Se ouvirem com atenção o que diz Adonai, seu Deus, guardarem e obedecerem a todas as mitzvot que entrego a vocês hoje, Adonai, seu Deus, os estabelecerá acima de todas as nações da terra. E todas as bênçãos a seguir serão suas em profusão. E se vocês fizerem o que Adonai, seu Deus, diz. Reparem que ela começa falando de um mandamento específico e depois ela começa a partir para o mandamento de uma forma em geral. Ok? E nesta manhã, a abertura aqui dessa leitura, eu quero falar nessa paraxá com o título Libertação e Aliança. Quando entrares. O título desta manhã é Libertação e Aliança, quando entrares. Por que eu trouxe esse título? Nós vamos entender. Eu trouxe algumas palavras-chave dessa paraxá, que vocês possam se atentar para elas, que nós vamos falar um pouco delas, que é bicurim, os primeiros frutos, expressão máxima da gratidão. Torahá, que significa repreensão, advertência, correção, admoestação, bênçãos e maldições que revelam a fidelidade da aliança. Sinhá,
a alegria como essência do serviço a Hashem. Brit, aliança que se renova a cada geração. Graça, hesed, o mistério mal interpretado. Mitzvot, mandamentos. E kitavô, quando entrares. Essas são algumas palavras-chave que nós vamos usar nessa manhã. E se você observar no livro de David Sten, na Bíblia que ele traduziu, o verso 1 do capítulo 26, ele fala, quando chegarem à terra. Os rabinos, na sua maioria, entendem essa palavra kitavô como quando entrares. Quando entrares, quando você possuir. É uma tradução literal. Kitavô, quando entrares. Inclusive, o rabino Samson Rafael, ele traz isso no livro das suas interpretações. Quando entrares. Ou seja, quando você entrar, você tem uma obrigação a cumprir. Você tem algo a fazer. Ok? Vocês estão entendendo? Olha só, mais uma palavra-chave que nós utilizamos, kitavô. Vamos falar sobre outras. Vamos falar um pouquinho então do que diz a introdução nessa manhã. A Parashá Kitavô em Devarim, da Torá, ela é lida sempre próximo de Rosh Hashanah, tempo de introspecção e renovação espiritual. Rosh avisou que daqui a 2 semanas nós teremos a Rosh Hashanah ou Yom Teruah, né? Yom Teruah, o toque do shofar, o som que o shofar emite. Rosh Hashanah, o primeiro dia do ano, né? A cabeça do ano. Então nós sempre lemos kitavô nesse período. O Talmud Megillah 31b ensina que a Torahá, ou seja, a admoestação com bênçãos e maldições, é lida antes de Rosh Hashanah, para que as maldições terminem com um ciclo que se encerra e não acompanhe o povo durante o ano. Isso é o que o Talmud fala. Isso revela um mistério. Até as advertências são expressão da bondade divina. Olha só. Olha o que o Talmud ensina. Que até as advertências, admoestações, tudo isso faz parte de uma bondade divina. Agora eu vou dar um enfoque de que alguns rabinos falaram sobre essa paraxá, sobre Bikurim. Olha só o que diz. Os rabinos observam que a Torahá não é apenas bronca ou castigo, um ato de amor pedagógico. Hashem corrige para trazer de volta, assim como o pai repreende o filho. Então, assim, a paraxá começa impondo algumas obrigações, que é a paraxá que ela começa no capítulo 26, vai até o capítulo 29, e ali ele traz algumas bênçãos e algumas maldições de quando você entrar nessa terra. E essas bênçãos e essas maldições, não é porque Deus é mau, ou porque Deus ele é ruim, e porque Deus não tem amor. É porque ele começa a anteceder ao povo sobre o que se pode ou não fazer, a fim de admoestá-los para que não caiam num erro. É um amor de um pai para com o filho. Ok? Então, se você ler Provérbios, capítulo 3, verso 12, você vai ver o que está escrito a respeito de uma advertência que o pai faz ao filho. A Mishnah, ela vai falar de Bikurim. Mishnah Bikurim 3,7 diz o seguinte: mostra que o Bikurim não é só um rito agrícola. O que é Bikurim? São os primeiros frutos que a Paraxá descreve como obrigação ao colher para que seja separado e levado ao pé do sacerdote. Ok? Aonde o sacerdote vai reter aquilo num cesto e vai apresentar ao Eterno como as primícias, os primeiros frutos. Então, Bikurim fala que não é só isso, não é só um rito agrícola, mas um ato de memória, lembrar da escravidão e reconhecer que tudo vem de Hashem. Então repare o nosso texto, repare que o nosso título, libertação e aliança quando entrares. Olha só, tudo agora eu estou dando uma introdução para os irmãos entenderem como que está desenhada a nossa paraxá. Isso não é só um rito agrícola, mas é uma memória que você vai ter da sua libertação, da sua peregrinação. Ramban Maimônides, no Sefer HaMitzvot, destaca que os mandamentos desta paraxá unem lei e espiritualidade, mostrando que a Torá é concreta e transcendente ao mesmo tempo.
Olha só o que Maimônides fala. Que une uma lei e uma espiritualidade. Lei porque nós estamos vendo que ele está colocando um rito para ser feito, um rito agrícola. É uma lei, é um mandamento, mas ela envolve uma espiritualidade muito mais do que o se fazer. Ela envolve uma espiritualidade de que eu tenho que lembrar quão bondoso é Hashem, o nosso Eterno, a nos trazer de uma terra de escravidão para uma terra aonde mana leite e mel. O Midrash Tanhumã ressalta o contraste entre o que é proclamado em voz alta no monte Gerizim e no monte Ebal, e o que é oculto diante de Hashem. O revelado pertence à comunidade, o oculto pertence a Hashem. Quer ver? Vamos ler lá? Abra sua Bíblia em Devarim, capítulo 26. Vamos ler o verso 3. Acha aí Devarim 26, Deuteronômio, capítulo 26, verso 3. Nesse momento, aproximam-se, após trazer os bicurins, né? Nesse momento, aproximem-se do correio oficiante e digam: hoje declara Adonai, seu Deus, cheguei à terra que Adonai jurou aos nossos antepassados que nos daria. O correio tomará a cesta da sua mão e a colocará diante do altar de Adonai, seu Deus. Então digam na presença de Adonai, seu Deus: meu antepassado era um nômade de Arã. Ele desceu ao Egito em número pequeno e ali permaneceu. Tornou-se uma nação grande, forte e populosa. No entanto, os egípcios nos trataram mal, oprimiram-nos e nos impuseram uma dura escravidão. Portanto, chamamos Adonai, o Deus dos nossos antepassados. Adonai nos ouviu e viu a nossa miséria, fadiga e opressão. E Adonai nos tirou do Egito com um forte braço estendido, com grande terror e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, a terra em que sobejam leite e mel. Portanto, como você vê, eu trouxe as primícias da terra de Adonai, tem me dado. Ponham a cesta diante de Adonai, seu Deus. Prostrem diante dele, de Adonai, seu Deus, e alegrem-se com todo o bem que Adonai, o seu Deus, deu a vocês, a sua casa, ao Levi e ao estrangeiro que vive com vocês. Depois de separar 1/10 das colheitas produzidas no terceiro ano, no ano da separação da 10ª parte, e de entregá-la ao Levi, o estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam ter alimento suficiente e se satisfazerem enquanto permanecerem com vocês. Digam na presença de Adonai, seu Deus: tirei de minha casa as coisas separadas para Deus, e as leis do Levi, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, e de acordo com todas as mitzvot que me deste, todas as mitzvot, não desobedeci em nenhuma de suas mitzvot, nem me esqueci delas. Repare, irmãos, olha o que Midrash Tanhumã fala, ressalta o contraste entre o proclamado em voz alta. O que você proclama a Adonai quando você faz? Eu vou seguir. Assim que Tavô é um portão espiritual. Cada entrada na vida, no lar, no trabalho, no estudo, é um chamado à libertação e à renovação da aliança. Eu vou falar mais um pouco o que quer dizer esse clamor em voz alta, mas só para vocês entenderem por que os judeus tinham que proclamar em voz alta, porque eles tinham que externalizar que eles estavam trazendo segundo o mandado do Eterno. Mas vamos entender um pouquinho. Vamos falar o mistério dos primeiros frutos. A Torá ordena o Arame, Oved, Avi, meu pai era um arameu prestes a perecer, Deuteronômio capítulo 26, verso 5. Por que recitar uma história que Deus já conhece? Essa é a pergunta que fica. Por que ter que recitar em voz alta uma história que Deus mandou fazer, algo que Deus mandou executar? Por que eu teria que repetir aquilo ali ao cumprir com as mitzvot, com os mandamentos? A Mishnah Bikurim 3.7 explica: não é Hashem que precisa ouvir, nós precisamos internalizar. Olha só, não é Hashem que precisa ouvir a minha declaração, por que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, mas é nós que precisamos internalizar o porquê fazemos e o para que fazemos, se é que nós sabemos o porquê fazemos. Estão entendendo? O Talmud Berahot acrescenta: quem agradece pelo pouco é digno de agradecer pelo muito. Lembra o que Yeshua disse? Foste fiel no pouco,
no muito te colocarei. Então, isso tudo que eu estou passando aqui, essa introdução é para começarmos a entender de quem é a responsabilidade de saber, de internalizar, de porquê e para quê o que nós fazemos. O rabino Samson Rafael Hirsch explica que os primeiros frutos não amadurecem para nós. Olha só como que funciona dos primeiros mandamentos ao entrares na terra. Mas para a casa de Hashem. A prosperidade não é fim em si mesma, mas a expressão da aliança. Ela ensina ainda que o ato de colher e trazer deve ser feito pela mesma pessoa, para imprimir no coração que todo trabalho humano encontra sentido somente quando se transforma em serviço ao Eterno. Isso, exatamente. A pessoa que tinha plantado, que tinha colhido, ela tinha que recolher e levar até o sumo sacerdote. Então, ou seja, olha como começa o trabalho de internalização. Por que eu faço? Para que eu faço? Qual é o sentido? Aonde eu vou chegar com isso? Nós vamos entender um pouquinho. Olha o que o rabino fala. Porque isso não é um fruto de prosperidade a si mesmo, mas é uma consequência de um trabalho que nós expressamos na presença do Eterno. E olha como isso envolve a vida cotidiana, olha como isso envolve o nosso dia a dia, e olha como isso envolve a nossa casa, a nossa família, os nossos vizinhos, amigos que estão ao nosso redor. Por isso que todas as vezes quando eu falo da palavra do Eterno, quando eu venho explicar algo, eu sempre falo que a vida espiritual, o mundo espiritual, ele não pode ser separado da sua vida cotidiana. Ele tem que andar junto, porque senão você acaba assumindo duas identidades, você acaba assumindo duas personalidades e duas ações completamente diferentes. Não é que você lá no teu trabalho, você tem que toda hora falar do Eterno, falar da Torá, falar de Yeshua, não. Mas as suas ações, o seu testemunho, o porquê você faz, o para que você faz, é que vai direcionar o olhar das pessoas ao seu comportamento. Agora nós vamos entrar onde eu quero chegar. Assim aprendemos que Bicurim simboliza toda a Torá. Não cumpro para ser salvo, mas sou salvo para cumprir. Vou repetir de novo. Olha o que expressa a Parashá Kitavô. Não cumpro para ser salvo, mas sou salvo para cumprir. Muitas pessoas, hoje em dia há uma tensão muito grande entre muitos mestres da Bíblia, muitos professores, teólogos, judeus ou não judeus, querendo entender o que de fato hoje serve para que cumpramos a Torá, para que guardamos os preceitos, se guardamos Shabat, se guardamos festa. Hoje é uma tensão muito grande. Se você entrar em qualquer podcast da vida aí, você vai ver pessoas debatendo, pessoas eloquentes, pessoas estudadas, doutorados, doutorandos, mestrados, mestres, pessoas que são capazes de entender o mundo. Mas quando chega diante da Parashá do Eterno, da Torá do Eterno, tem uma visão completamente distorcida daquilo do que é para ser, o que deve ser. E quando eu falo que, baseado nessa Parashá, no título dela, Kitavô, quando entrares, porque o Eterno não mandou o povo cumprir os mandamentos antes de entrar na terra? Por que o Eterno não disse ao povo, olha, saiu do Egito, começa a peregrinar e começa a cumprir os meus mandamentos? Foi assim? Primeiro, o Eterno chama Moshe, você vai lá e vai libertar o meu povo. Fala para Faraó que libere o meu povo, que vai por 3 dias no deserto, para que me adore. Não é isso? Faraó endureceu o coração, não liberou, e aí todos conhecem o processo. Só que nesse caminho, havia uma promessa de uma nova terra, havia uma promessa de um novo estado, havia uma promessa de novas coisas.
E o povo de Israel, até então, não tinha recebido essa promessa. E no meio desse trajeto, o Eterno fala: olha, que tavô, quando entrares, quando vocês chegarem lá, quando vocês pisarem na terra, vocês vão plantar, vocês vão colher, e vocês vão me apresentar os primeiros frutos, vão levar para os órfãos, para as viúvas, para as pessoas necessitadas, e vocês vão começar a cumprir tudo o que eu disser, dentro da terra que eu separei para vocês. Quando entrares. Como nós podemos entender isso? Podemos citar Abraão e o cumprimento espontâneo da Torá. Olha o que diz. Esse princípio já aparece em nossos patriarcas. Ser salvo para depois cumprir. Abraão, o nosso pai, chamado em Bereshit, deixou Ur dos caldeus pela fé. O Eterno disse: Abraão, sai do meio da tua parentela, pegue a tua mulher e peregrine, vai, que eu vou ser contigo. Só isso. Foi só um chamado. Foi só um chamado, mais nada. Vai, Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio da idolatria que há no meio do teu povo e vai. E o que acontece? Mais tarde, se você abrir comigo lá em Bereshit, isso aconteceu em Bereshit, capítulo 12, verso 1. Agora abre comigo em Bereshit, capítulo 17, verso 9. Vamos abrir um pouquinho a Bíblia. Gênesis, né? Gênesis, Bereshit, capítulo 17, verso 9 ao 11. Olha o que diz 17, verso 9. Deus disse a Abraão: quanto a você, guarde minha aliança, você e seus descendentes depois de você, geração após geração. Esta é a minha aliança que vocês devem guardar entre mim e vocês, com seus descendentes depois de você. Todo homem entre vocês deve ser circuncidado. Vocês devem ser circuncidados na carne de seu prepúcio. Este será o sinal de aliança entre mim e vocês. Olha, o Eterno primeiro chama, leva ele para o caminho, ele atende por fé, e depois o Eterno começa a ser didático. Agora, primeiro passo, você vai circuncidar, você vai ser pai de muitas nações, e ali o Eterno começa um progresso de santificação daquele que estava no meio da idolatria, para a separação de um povo. Vocês estão entendendo? Primeiro o Eterno chama, primeiro o Eterno o liberta do Ur dos caldeus, do meio de uma idolatria, e agora o Eterno começa a revelar para ele o milagre da salvação. A tradição rabínica afirma que Abraão cumpriu a mitzvot espontaneamente. Espontaneamente. Talmud, Tratado Yomá 28b. Ele não teve nenhuma objeção. Quando o Eterno disse faça, ele fez. Quando o Eterno diga siga, ele seguiu. O Talmud fala que em nenhum momento ele questionou para quê, por quê e para quê. Simplesmente parecia que já estava dentro do coração dele a sua ação. Quando o Eterno fala, ela se transforma em ação. E Abraão sai dos caldeus como um idólatra, como alguém que estava no meio do paganismo, e começa a adentrar numa fé desconhecida, e automaticamente, o que ele faz? Assimila o propósito que a ele é apresentado. Vocês querem ver como isso faz parte? Lá no concílio de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, esse princípio de que a salvação é pela graça, ou seja, espontânea, ela vem para mim depois agir, e a vida de obediência é consequência, aparece, olha o que aconteceu com Abraão, foi consequência. Vou ler de novo. Este princípio de que a salvação é pela graça, é dádiva, e a vida de obediência é consequência, aparece novamente no concílio de Atos, capítulo 15, concílio de Jerusalém, Atos dos Apóstolos 15. Abre lá, portanto, comigo para você entender, Atos, só para você entender um pouquinho. Desculpa.
Atos, capítulo 15. Olha só o verso 9. Olha o que diz o verso 9. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Era uma comunidade judaica, presidida pelos apóstolos, ok? E ali eles estavam recebendo os convertidos gentios. Atos capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 19. Isso. Achou? Então, assim, portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Para aí. Da onde Abraão saiu? Quando o Eterno chama? Do Ur dos Caldeus. O que era aquele povo? Idólatra. Era um povo contaminado pelo paganismo. Olha o que Tiago fala aqui no concílio de Jerusalém. Olha o que ele diz. Pelo contrário, verso 20, devemos escrever a ele e dizer-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos. Olha o princípio. Esse é o princípio para você começar a sair, mas não dizer que aqui está a totalidade da revelação do Eterno sobre os seus mandamentos. Aqui é o começo, é o princípio para começar. Tiago diz a Paulo, a Barnabé, a Pedro, olha, preste atenção, a princípio, não vamos impor a eles o que fazer, não vamos impor a eles se deve ou não, porque isso aqui, o que está sendo discutido aqui, se eles deveriam ser circuncidados para ser salvos, correto? Aqui era, precisa ser circuncidado, porque senão não há salvação. Não é assim, Tiago disse. Olha o que Tiago entendia. Não é assim, a princípio eles têm que começar, porque a salvação é um mistério revelado no seu caminhar. E aí ele começa dizendo o seguinte, olha, que eles têm que se abster da comida aos ídolos, da carne sufocada, do sangue. Verso 21. Pois, desde os tempos antigos, Moshe é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os Shabat. Ou seja, a princípio você começa por aqui, porque a cada Shabat eles vão ouvir qual é a lei que o Eterno deu a Moshe. Aqui eu estou dentro do texto, não estou dizendo nada que está fora. Ele está dizendo o seguinte, olha, a princípio você se mantém fora do paganismo. E agora, a partir de então, a cada Shabat, vocês vão conhecer o mistério da salvação, porque Moshe, a Torá, é pregado a cada Shabat na sinagoga. Até aí tudo bem? Agora nós vamos ver o Tiago. O que Tiago está falando a respeito disso? De que sou salvo para cumprir ou tenho que cumprir para ser salvo? Olha o que diz Tiago. União entre fé e obras. Séculos depois de Atos dos Apóstolos, Tiago escreve, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Tiago capítulo 2, verso 17. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago capítulo 2, verso 18. Como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, verso 26. Ou seja, a fé e obras não estão em oposição, mas em unidade. A libertação é o fundamento e o cumprimento é o fruto. De novo, a libertação é o fundamento, o cumprimento é o fruto. Aqui Tiago está falando o seguinte, como que eu falo se eu sou salvo? Como que eu falo que se a graça me alcançou? Como que eu falo se eu tenho fé, se eu não consigo mostrar os frutos que a salvação me traz? E aí é uma discussão muito grande, porque em Romanos, Paulo disse o seguinte,
O que as pessoas entendem. Paulo fala que a obra não salva, a legalidade não salva. Ele fala a legalidade, mas a fé. Mas uma coisa, os teólogos de hoje não conseguem entender, que não pode se separar da outra. Não pode. Se eu tenho fé, se eu sou salvo pelo Eterno e não cumpro a tua Torá, cadê a minha salvação? Aonde está os frutos? Aonde está aquilo que o Eterno me deu para me transformar em bênção no meu dia a dia, aonde eu vivo, na minha casa, na minha família, no meu trabalho? Cadê os frutos? Se eu falo que tenho fé e não produzo nada, se eu falo que sou salvo e não tenho como mostrar a minha salvação, nada vale. Repare que o Eterno não disse para o povo: antes de entrarem na terra, traga os meus primeiros frutos. Não, ele disse: quando entrares na terra, ou seja, quando atingirem o Olam Rabá, quando atingirem o momento da salvação, pratique aquilo que eu coloquei diante de vocês. Quando o Tiago fala sobre essa atenção, mostre as tuas obras, porque aí sim você confirma a tua fé. Ele não está dizendo que você é salvo por causa das obras. Ele não está dizendo que você é salvo porque você guarda Shabat. Não está dizendo que você é salvo porque você apresenta os bicurins. Não, ele não diz que você é salvo porque você cumpre Shavuot, porque você cumpre Pessa, porque você não adora ídolos. Não, ele diz que você é salvo porque você cumpre os preceitos da Torá. Vocês estão entendendo? Você não é salvo pelo cumprimento, você cumpre porque isso está impresso dentro de você, como foi colocado no coração de Abraão, como os discípulos, eles deliberaram em Atos capítulo 15, primeira salvação vos alcança, para depois você mostrar, para depois você expandir aquilo que o Eterno colocou dentro de você. Quarto ponto. Exatamente. Hoje está falando que sem mim nada podeis fazer, disse Yeshua. Exatamente isso. Você não pode cumprir nada se do céu não for te dada a graça. Você não pode seguir em nada se do céu não for te dado a dádiva. Abraão alcançou no seu chamado e ele cumpriu. Agora, onde nós vamos achar essa graça na Parashá Kitavó? Olha o que diz, ponto 4 desse estudo. Muitos pensam que a graça é conceito tardio, mas Kitavó mostra que sempre a graça acompanhou o povo. E nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra, Devarim 26, verso 9. A terra é dada, não conquistada. A graça é graça, não mérito. Por isso precisamos atentar ao chamado da aliança. Somos salvos para usufruir com alegria de um relacionamento íntegro e verdadeiro com o Eterno. A graça em Kitavó, ela se manifesta aonde o Eterno diga: eu preparei uma terra para vocês. Ao entrarem nelas, obedeçam, cumpram, para que tudo vai bem com vocês, para que a maldição não aconteça nas vossas vidas, porque a luz e a escuridão, ela não pode andar juntos. Quando a luz chega, ela dissipa a escuridão. Ou seja, se você é salvo, você não pode praticar os mesmos atos outrora a sua salvação. Você não pode permanecer no mundo vil, no mundo do pecado, por si mesmo, fazendo aquilo que der na sua cabeça. Mas você precisa mostrar a luz que há nos mandamentos do Eterno. Como disse o salmista: luz e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A salvação, para ela ser iluminada, ela precisa da Torá, da luz, dos mandamentos, para que você continue.
Porque se você se diz que é um salvo, mas você ainda continua debatendo contra os mandamentos do Eterno, que você diz que Yeshua já cumpriu ou não preciso cumprir, você está andando na contramão da didática do que a Torá tem ensinado. E quando isso não acontece, caímos nas armadilhas e prisões da vida, pois deixamos de ouvir a voz de Hashem, como está escrito. Porque não serviste ao teu Deus com alegria. Olha o que diz lá em Devarim 28, 47. Volta lá comigo. Porque não serviste ao teu Deus com alegria. Olha só, irmãos. Isso também não é uma imposição. Isso não é uma imposição. Isso é algo em que tem que nascer como nasceu no coração de Abraão. Olha o que diz capítulo 28, verso 47. Vamos ler um verso antes, verso 46. Essas maldições sobrevirão a vocês e seus descendentes, como sinal e maravilha para sempre, porque por não servirem a Adonai, seu Deus, com alegria e fidelidade no coração, quando possuíam tudo, quando tinham prosperidade. Olha, a torrahá, que os rabinos chamam de admoestação, é essa. Não que o Eterno está te ameaçando, não que o Eterno está colocando você contra a parede, você é obrigado, não. Ele está dizendo a alegria, a Simhat Torá, a alegria de cumprir. Se eu não expresso alegria e gratidão, se eu faço por obrigação, eu estou no caminho errado. Como tudo na vida, você consegue se imaginar, jovem de hoje, casando com uma pessoa que você não ama? Você já se imaginou você comer uma comida que você não gosta? Você já se imaginou seu filho tomar decisões daquilo que você não se agrada, que é contra a tua vontade? Isso também sobe até o Eterno. Se eu cumpro o Shabat como uma tradição, simplesmente por cumprir, se eu guardo Pêssah só por cumprir, se eu venho em Yom Teruah só porque é um rito, eu tenho que participar, será que o Eterno recebe isso no coração? Será que você está transmitindo a Simhat Torá, a alegria da salvação? Olha o que diz o Rabi, o Rash Shalom Itzhak, século 11. O Rashi destaca que a raiz das maldições é porque não serviste ao Eterno teu Deus com alegria. Se eu cumpro, eu estou cumprindo. Mas se você está passando por um período em que é por causa da falta de alegria, você precisa mudar o seu conceito de salvação. O Eterno não quer te impor. O Eterno não quer colocar você em uma situação, eu vou cumprir, porque senão vai vir maldição e eu não vou ser salvo. Não. O Rashi fala, se as maldições chegam até você, é porque falta alegria na sua vida, falta você externar que você ama fazer aquilo que o Eterno determinou. Para ele, a torrahá não é apenas castigo, mas é uma consequência natural de servir a Hashem sem alegria, mostrando que a aliança exige coração, não apenas ação mecânica. Está entendendo? Muitas pessoas falam que cumprir mandamento é uma ação mecânica, nem todo mundo consegue, de fato. Tem coisas que ainda temos que entender, mas você consegue entender pelo menos que aquilo que nós não entendemos ainda vai ser revelado no caminho da salvação? Você consegue entender que aquilo que você não alcançou, ainda não chegou, é porque a salvação não é um caminho pronto, estou salvo, acabou, não. A salvação é um caminho que tem que ser trilhado. Abraão sai do meio do Ur dos caldeus, porque de ti eu vou fazer uma nação. A salvação não é estática. A salvação, ela não é algo que para no ar, fui salvo uma vez salvo, salvo para sempre, não.
A salvação, ela exige um caminho a ser percorrido, uma peregrinação a ser percorrida, e nesse trajeto, o Eterno vai se revelar a nós. Ou seja, a advertência, a admoestação, a Torá revela que a essência do pacto é a Simha Torá, é a alegria da Torá. Você tem que ter alegria de servir, você tem que ter alegria de ostentar. Não temos alegria quando conquistamos algo bom, uma casa própria, quando conquistamos um carro do ano. Não é bonito você sair por aí e andar com ele, não é bonito você transmitir a satisfação porque você está bem de vida, porque você está bem consigo mesmo, porque está bem com a sua família. Por que não transmitir a nossa alegria de estarmos bem no pacto que foi nos dado? Segundo o Rashi, a raiz das maldições não está apenas na desobediência, mas no fato de que Israel cumpriu sem alegria, transformando a mitzvah em fardo pesado. A graça se manifesta em servir com alegria, não em servidão mecânica. O salmista Davi conhecia esse mistério, e no Salmo 51 o expressa com profundidade, com uma aliança e revelação. Irmãos, quando eu li esses salmos, eu falei, agora eu entendi mais um pouquinho. Irmãos, vamos colocar, são quase 15 anos nessa caminhada. E de fato, a leitura do Salmo 51 na minha vida, ela é recorrente. Desde quando nós temos as festas, desde quando nós praticamos esse serviço, e eu sempre eu li o Salmo 91 de uma forma, sempre eu entendia algo, e toda vez que eu ia para o Salmo 51, toda vez que eu entendia alguma coisa, aqui está a revelação, e agora eu entendi outra coisa, e vi que tem mais uma revelação, e quando eu entendi mais ainda, que a salvação não é estática, a salvação é uma evolução de nossas vidas. É isso aí. E eu, para não estender muito, eu vou ler o Salmo todo, ele merece esse destaque nessa manhã. Vamos ler, abre lá no Salmo 51. Eu tirei uma tradução corrigida, mas irmãos, pode acompanhar na sua Bíblia, Salmo 51. Como Davi ele luta pela graça? É a primeira pergunta que eu faço. Como Davi luta pelo favor imerecido de Hashem nesse momento aqui nos Salmos? Como ele sai de um pecado? Ele usa a súplica. Ele usa o derramamento. Ele não usa as mitzvot que ele cumpria. Davi cumpria em ajudar o próximo. Davi cumpria em governar com justiça, mas ele cometeu um pecado de adultério com Betseba. Ele transgrediu em um mandamento, e ele sabia que ele precisava se reparar desse mandamento, desse pecado. Ele tinha que se reparar, e quando ele vai clamar, ele não fala, Senhor, eu cumpri X, cumpri 613 leis, cumpri 612, quebrei um, então eu tenho mérito. Não, ele não usa isso. Ele não usa essa palavra barganha com o Eterno. E olha o que ele faz no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Elohim, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a
a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha só, verso 10, olha onde ele começa a tocar os céus. Cria em mim, ó Elohim, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo, o teu Ruach HaKodesh. 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Irmão, olha só, torna-me dar a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. O que ele está dizendo? Eu quero ter a alegria de cumprir a tua Torá. Aí, ó, Rocha está falando que a tradução deve estar até melhor. Dai-me um espírito pronto a obedecer. Você repara, ele está dizendo, olha, torna a dar-me a alegria da tua salvação e um espírito para que eu possa obedecer as suas mitzvot. Ele não quer obedecer para ser salvo, ele não está barganhando com o eterno, eu vou cumprir e acabou, não. Eu quero ser salvo para poder cumprir a tua Torá. Isso aí. Oi? Isso, ele matou Urias, o Jorge está falando. Sim, ele também tinha pecado de crime. Mas ele está falando, eterno, eu cumpri todo. Olha só, irmãos, são coisas distintas e eu preciso falar. As pessoas condenam porque Davi foi um rei e um rei que lutava. Logicamente participava de guerra e assassinou muitas pessoas. Só que para a guerra, Davi tinha a licença do Eterno de lutar pelo teu povo. E se ele tivesse que matar, isso não era pecado. O Eterno não iria condená-lo pela luta na batalha. É a justiça divina. E muitas pessoas aí fora falam que Davi era um homem segundo o coração de Deus, guardava os mandamentos, mas matava, e para ele não era problema. Eu ouvi isso. Mas Davi tinha uma licença de luta. Hoje, no nosso solo brasileiro, é crime matar, correto? É crime. Mas se houvesse uma guerra, os soldados que estariam na batalha, eles eram autorizados a defender a tua pátria. Então, isso não é fruto da cabeça humana, isso é mandamento do Eterno. Quando tem uma guerra, o Eterno separa para aquilo. Por isso Davi não pôde construir o templo, porque quando ele queria construir, o Eterno falou, não, eu te absolvi, mas as tuas mãos estão sujas de sangue. Você não pode cuidar dessa parte. Isso ficará para a sua descendência. Vamos continuar. Verso 13. Então, olha o que ele fala. Depois dele falar, me ensina a obedecer, ele fala, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Olha o verso 14. Livra-me dos crimes de sangue. Acabei de falar. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Agora vamos para o verso 15. Abre, Eterno, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Olha agora que é o salto da revelação. Verso 16. Pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Deus desejava ou não sacrifício? Olha o que ele fala. Pois não deseja sacrifício, senão os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Mas por que ele está falando isso? Por que ele fala que o Eterno não quer sacrifício, tendo que bicurim? Quando entrares na terra eu tenho que fazer. E agora ele fala, tu não desejas sacrifício. Por quê? Ele fala, tu não desejas sacrifício para me perdoar das minhas transgressões. Tu não desejas sacrifício para que eu venha barganhar contigo, para me ficar bem na foto. Olha o verso 17. O sacrifício para Elohim são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezará o Elohim. Um coração salvo. Um coração com a expressão da alegria da Torá. Agora,
Faze o bem a Sião, verso 18, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Agora que está, verso 19, então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Quando você barganha para perdão de pecado, o mandamento não vai te salvar. O mandamento não está aqui para trazer resgate para a sua vida, mas quando você cumpre com alegria, com acirrar no teu coração, quando você cumpre esse mandamento, você pode sacrificar, você pode fazer o voto, você pode se deleitar na presença do Eterno, porque o teu sacrifício vai ser aceito. Essa é a alegria. Não barganhe para ser salvo, mas seja salvo para cumprir. Qual a distinção do sacrifício de Caim e Abel? Porque o Eterno aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim. Abel sabia o que estava fazendo. Abel tinha alegria no coração. O Eterno não pediu sacrifício para ele, mas ele estava tão alegre, ele estava tão, eufórico pelos frutos que estava produzindo. Eu mereço e preciso compartilhar isso com Rachem, ele disse. E quando ele faz, o seu sacrifício sobe com um cheiro suave. E o de Caim? Ele fez para quê? Para copiar o irmão. Ele fez por quê? Porque mecanicamente ele achou que ele ia ser aceito, mas ele não estava com a alegria da salvação no teu coração. O cumprimento da Torá e dos preceitos descritos não são para que eu alcance a salvação por honra ou mérito, mas o cumprimento e a observância são frutos reais de uma vida plena pela graça de Hashem. Davi não fala de sacrifícios como se fosse uma barganha com o Criador, mas com liberdade de alegria em servi-lo. Olha o que diz o Samson Rafael. Ele vê a Torá como uma lei espiritual. Quando Israel se afasta da Torá, a vida perde o seu propósito e se transforma em vazio, e isso traz uma desgraça. Ele enfatiza que a Torá não é mero castigo externo, mas é resultado interno de viver sem a Torá. Para Rish, a Torá é pedagógica, mostra que a vida sem mitzvot perde o sentido, e o caos é consequência natural do afastamento de Hashem. Se você não pratica a Torá e os mandamentos, você não pode alegar a sua salvação. Você está num vazio. Por isso que as pessoas hoje não entendem. Elas acham que o mandamento foi dado para que você alcance algo. Não é uma barganha. Agora, se você não cumpre, por que vem as maldições? Porque se você não cumpre, mostra que você está sem o Eterno. E sem o Eterno, você está debaixo de maldição. Ah, mas eu não cumpro, eu não vou ser salvo, eu não faço isso. A Torá, ela é uma revelação dinâmica. A salvação, ela é uma revelação dinâmica. Espere, faça aquilo que foi te concebido. Olha o que Davi nos ensina. Ele fala o seguinte: não vou falar com o Eterno a respeito de salvação, porque eu cumpro, mas eu quero que Ele me dê a alegria da salvação para que eu possa cumprir. Agora eu vou entrar no final dessa paraxá. Meu Deus, a hora foi embora. Mas vou ser rápido. Bicurim, que é levar os primeiros frutos quando entrares na terra. Não fala somente de uma produção agrícola. A Torá, Kitavô, não fala só de bicurim, de uma produção agrícola. Ela fala de uma observância da Torá como um todo. E olha o que diz: este dia, o Eterno teu Deus te ordena cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. É o que nós lemos em Devarim, Deuteronômio capítulo 26, verso 16. Guarda tudo o que eu te der,
Sabe por quê? Porque essa é a brit, é a aliança. É a aliança que eu faço contigo. Eu estou te tirando da escravidão. Eu estou te libertando do Egito. Estou te levando para um caminho e vou te dar o Olam Rabá. Vou te dar o mundo vindouro. Mas mostra a alegria da tua salvação. Se você é liberto, se você alcança a salvação, a alegria da salvação ela tem que estar no teu coração. Há quem diga que se tropeçamos em um mandamento, tropeçamos em todos. E por isso a Torá seria falha para salvar. Mas a Torá não ensina o perfeccionismo que condena, e sim uma techuvá, um arrependimento, o retorno, como disse o salmista Davi. O chamado não é de um peso impossível, mas de fidelidade no caminho da aliança, da brit. E será que se ouvir diligentemente a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti todas as bênçãos. Devarim capítulo 28, verso 1 e verso 2. Portanto, os mandamentos não são falhos, eles são vida para quando eu alcanço a salvação. A salvação vem da graça de Hashem. Os mandamentos nos ensinam a viver nessa salvação. Vocês estão entendendo? O mandamento me ensina a viver. Quando alguém te perguntar e dizer assim, como que você é judeu messiânico? Como que você aceitou Jesus, mas você guarda mandamento? Se eu não guardo os mandamentos porque fui salvo, eu não estou demonstrando a alegria da minha salvação. Uma coisa não anula a outra. Mas os mandamentos falharam, porque se os mandamentos fossem para a salvação, Yeshua não teria vindo. Tudo é parte de um projeto de salvação. Os mandamentos foi dado para você demonstrar a alegria da salvação. Pode falar, meu irmão. Certa vez perguntaram para Yeshua, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Sim. Yeshua respondeu, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Assim, cumprir Torá é crer em Yeshua. Quem não crê em Yeshua, ou dá licença, não cumpre Torá. Quando Davi pede, Senhor, mostra-nos a alegria da tua salvação, ele está pedindo, mostra-nos Yeshua, porque ele é a alegria da nossa salvação. Sim, sim. Mais alguma coisa? O irmão está falando sobre o cumprimento em Yeshua, que ele é a alegria da salvação. Pode falar, meu irmão. Eu acho interessante a colocação dele, uma vez que Yeshua ele representa conceitos de valores e ética. Sim. Quando a gente olha para Yeshua, a gente tem que entender que Yeshua representa as leis, os princípios, os valores divinos que é expressado através da Torá. Exatamente. Exatamente. Ele está dizendo que Yeshua é a expressão divina daquilo que está na Torá. E de fato, quando nós entendemos, porque quando Tiago fala, se você é salvo, vou trocar a palavra fé por salvação. Se você é salvo, mostre-me as suas obras. E aí? Não é obra para a salvação para a obra. Exatamente, o irmão Paulo está dizendo, não é obra para salvação, é salvação para a obra. Quando nós entendemos que nós não somos diferentes do que ninguém, não somos diferentes do que a igreja A, do que a igreja B, mas nós buscamos entender que, para mostrar a salvação que nós temos, para erguer a bandeira de que somos o povo enxertado no povo escolhido do Eterno, nós temos as obras, nós temos a Torá, nós temos o mandamento. Agora, a partir do momento que eu barganho, fala que cumpro para a salvação, eu estou distante do Olam Rabá. Porque se o Eterno fez, olha o que eu vou falar. Se o Eterno fez os mandamentos,
de forma como um mistério, porque nem todos são entendíveis. Se o Eterno fez os mandamentos como um mistério, como muitos são, e não nos dão oportunidade de entendimento imediata, sendo que tais são para a salvação, o Eterno, Ele não quer que alcançamos o Olam Rabá. Mas se o Eterno fez como um projeto de revelação a cada dia da salvação na nossa vida, se o Eterno fez a criação e nos disse, caminhe nesse caminho, se Ele colocou isso para que a cada dia nós evoluímos na presença dEle, Ele está demonstrando que a salvação é dádiva e que o Olam Rabá será a nossa terra futura. O mundo vindouro será a nossa terra futura. Porque não está no merecimento das nossas obras, está na caridade, na resta de veemente, no poder que o Eterno tem de transformar um homem vil, pecador, num homem temente, fiel e cumpridor da sua Torá. Para encerrar, passei 5 minutos, desculpe. Se formos libertos para viver em aliança na Brit, quais são os frutos que apresentaremos diante de Hashem neste novo ciclo? Que Tavô não revela um mistério do Eterno. Entrar na terra é entrar no destino que Hashem nos dá por graça. Trazer os frutos é reconhecer que tudo vem dele. Servir com alegria é transformar a vida em bênção. Observar a Torá é viver a aliança sustentada pela graça. Não cumpro para ser salvo, sou salvo para cumprir. Essa é a verdadeira sinhá da aliança. Que neste Shabat possamos entrar em nossa terra interior e trazer nossos primeiros frutos diante de Hashem, e renovar nossa alegria, e a renovar nossa aliança com alegria e esperança. Agora, para nossa reflexão, não cumpro para ser salvo, sou salvo para cumprir. Que possamos todos vivermos esta aliança com alegria, que a graça e a fidelidade de Hashem esteja conosco, entrando juntos em nossa terra prometida no Olam Rabá. Shabbat Shalom. Que o Eterno vos abençoe. Amém? Todos se põem de pé. Que o Eterno esteja com todos nós. Que aquilo que eu não pude expressar, que o Eterno possa expressar em cada coração. Amém? Feche os seus olhos, erga as suas cabeças, levanta as suas mãos. E evarei Adonai vishimirer. E aí Adonai panaveleha verroneha. E Sadonai panaveleha viasem lehashalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Shabbat Shalom. Que a alegria da salvação alcance os nossos corações. Amém.